Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, esse é o Boletim AV desse sábado, trazendo muitas informações para você. Então já peço até para você, dá o like nesse vídeo, o like é muito importante, faz esse vídeo chegar a outros vascaínos. E você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, clica aqui embaixo, seja inscrito e também acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do YouTube. E tem também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá, avisos quando sobe os vídeos, com certeza você vai ficar muito bem informado. Eu tô chegando nesse sábado para trazer algumas informações para vocês, até porque após a disputa do Campeonato Brasileiro e o até então descenso para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco agora volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Carioca de 2021. O time já começou a sua preparação, você está vendo aí as primeiras imagens divulgadas pela Vasco TV, o time que será representado pelo Sub-20 do Vasco e mais 11 jogadores revelados no Vasco que já estavam no elenco profissional. O treino está sendo comandado por Diogo Siston, técnico do Sub-20, e toda a sua comissão técnica no CT do Almirante, visando o jogo de quarta-feira, jogo que vai acontecer em São Januário, 9 horas da noite, contra a Portuguesa da Ilha. Será a estreia do Vasco no Campeonato Carioca de 2021. Mas aí eu tenho certeza que você deve estar me perguntando, quais são esses 11 jogadores da base que já estavam no elenco profissional que vão integrar esse time que vai estrear no Campeonato Carioca desse ano? E eu conto para vocês. Os dois goleiros, Lucão e Alexander, o lateral direito Caio Tenório, os zagueiros Miranda e Ulisses, além dos meio-campistas Juninho, Caio Lopes e também o Lucas Santos, e os atacantes Gabriel Peck, Vinícius e Thiago Reis. Tirando o Alexander, todos os outros devem ser titulares no jogo contra a Portuguesa da Ilha. Já sobre o elenco principal, a diretoria do Vasco está analisando nome a nome para saber quem é que fica, quem é que vai deixar o elenco, quem pode ser negociado e até envolvido em alguma troca. A situação do zagueiro Marcelo Alves, todo mundo perguntando, será que o Vasco vai renovar com esse jogador? E parece que as negociações já estão em andamento. Há umas conversas com a diretoria do Madureira que detém os direitos do jogador e o Vasco pretende sim continuar com o zagueiro para essa temporada. Já o atacante Igor Catatal, que também pertence ao Madureira, o Vasco só teria o interesse caso a negociação seja sem custos para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E também sobre Benítez e Germancano. E o executivo de futebol Alexandre Pássaro falou sobre a situação desses dois jogadores ontem na coletiva em São Januário. Confere só. Muito difícil a gente individualizar os planos para cada um, porque senão a gente teria aí no mínimo 33 planos diferentes, que é hoje o que compõe o nosso elenco profissional. O que eu posso dizer é que ambos têm contrato e ambos, a princípio, cumprem o teu contrato. É isso que a gente tem a dizer. Lógico que a dinâmica do futebol, né, muita gente, eu sempre gosto de falar isso, muita gente fala em planejamento no futebol. Né? Lógico que a gente tem um planejamento, tem que ter um planejamento, e o nosso está sendo traçado. Mas o planejamento, eu acho que o grande trunfo do planejamento no futebol é saber adequá-lo ao que acontece no dia a dia. O futebol é muito dinâmico, as coisas mudam. Eventualmente, se um jogador lesiona, se um jogador da base sobe e consegue sustentar a posição, ou não consegue, e tudo isso vai mudando, e eu acho que existe o planejamento inicial no começo do ano, mas lá no final do ano, no final da temporada, esse planejamento realizado é o que vai fazer a diferença. Esses dois jogadores, então, têm contrato, a princípio seguem conosco, conversei com ambos ontem, pós-jogo, e eles seguem conosco, mas lembrando da dinâmica do futebol e de que a gente precisa observar os próximos movimentos, o desejo dos jogadores também. A gente não quer ter nenhum jogador que não queira estar no Vasco. Ninguém precisa estar no Vasco. Todo mundo tem que querer estar no Vasco. E é isso que a gente vai aplicar para os dois, como para qualquer outro jogador, tanto do profissional quanto da base. Já sobre o técnico, também há uma análise de mercado em relação ao perfil ideal para o Vasco para assumir a vaga deixada por Vanderlei Luxemburgo. Nesse momento, o favorito é Marcelo Cabo, que atualmente está no Atlético Goianiense.
Carioca de 54 anos, Marcelo Cabo tem muita experiência na Série B e esse ano levou o Atlético Goianiense à Sul-Americana sem sustos no Campeonato Brasileiro. Ele já foi campeão da Série B em 2016 pelo próprio Atlético Goianiense e levou o CSA à elite do futebol brasileiro. Um treinador que conhece o futebol carioca, já que é aqui do Rio de Janeiro, trabalhou inclusive, foi um dos auxiliares técnicos de Dunga na seleção brasileira, é um cara que tem muita experiência no futebol e pode ser o perfil que o Vasco está procurando para ser o técnico do Vasco para a temporada 2021. Ainda não há nada certo, as conversas estão em andamento, há uma expectativa de que a conversa ande a partir de amanhã e até na segunda-feira seja confirmada essa contratação. Mas repito, é muito complicado também essa situação, já que Marcelo Cabo tem contrato com o Atlético Goianiense e também tem uma multa rescisória. E o próprio executivo Alexandre Pássaro também falou sobre Marcelo Cabo e o perfil do técnico do Vasco para essa temporada. Tanto ele, que é um dos treinadores analisados, né, que a gente está fazendo um estudo, analisados, pesquisando e etc., como os outros, eles não estão sendo tagueados, eles não estão sendo seguidos, eles não estão sendo analisados por eventualmente ser um treinador não de Série B, mas com experiência na Série B. Qualquer nome analisado, ou qualquer nome encaminhado, ou qualquer nome fechado, será por entendermos que o treinador é competente para dirigir o Vasco da Gama em qualquer divisão. Eu acho que uma coisa pode ser um ativo conhecer um campeonato como a Série B, caso o nosso rebaixamento seja confirmado. Mas isso não é o que vai determinar a nossa escolha. A nossa escolha vai ser pautada em métodos, o que o treinador pensa, como ele trabalha, como é a equipe de trabalho, se casa ou não com esse nosso projeto, como é o time dele. Eu digo aqui que, na minha análise, o Vasco precisa voltar, antes de tudo, a ser um time competitivo. Hoje o Vasco, essa equipe do Vasco, ou as equipes recentes do Vasco, elas não são competitivas, e hoje a gente não está sabendo disputar o campeonato da Série A. Isso é um fato consumado, a gente está vendo isso. O jeito que se trabalha no futebol do Vasco não é suficiente ou não é adequado para disputar o Campeonato Brasileiro de Série A, senão nossas posições não seriam essas. A partir desse momento, a gente quer disputar diferente, seja da Série A, seja da Série B, seja a Copa do Brasil, seja o Campeonato Carioca. A gente quer ter um time competitivo, um time que pode competir com as nossas ferramentas, com o nosso método, com o nosso planejamento, com o nosso jeito, com toda e qualquer outra equipe que estiver disputando com a gente. Beleza, galera, esse foi o Boletim AV desse sábado. Amanhã tem outro Boletim AV, 10 horas da manhã, e nossa tradicional live de domingo, já que não tem jogo do Vasco, mas amanhã, 3h30 da tarde, vamos estar aqui no canal Atenção Vascaínos, fazendo uma live, trocando ideia e com certeza falando muito da situação do Vasco, de tudo que envolve o Vasco, muita gente perguntando sobre essa situação do STJD, as informações concretas, com certeza, vamos ter amanhã no Boletim AV, nessa live, e com certeza outras informações na segunda-feira com todos os detalhes sobre essa situação do Vasco que pede a impugnação do jogo contra o Internacional no STJD. Por enquanto, nenhuma novidade, mas a gente com certeza deve trazer algumas informações a partir de amanhã e com certeza na segunda-feira vamos destrinchar melhor essa situação no direito e também na justiça relacionada ao Vasco e o jogo contra o Internacional. Mais uma vez eu peço, você que ainda não conseguiu, clica aqui, ó, dá o joinha é muito importante. Você que ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreve aqui no canal e acione também o sininho das notificações e siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente volta amanhã com o Boletim AV 10 horas e a nossa live resenha de domingo, 3h30 da tarde. Grande abraço, ótimo sábado, valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!